Por que a Argentina dá tanto crédito para o Milei, André? Eu acredito que tem dois componentes aí. Um componente tem a ver com governos passados do chamado centro-direita e O centro-esquerda, peronismo, né? o peronismo e a centro-direita também, que chegou a governar. Existe uma percepção que se consolidou, especialmente na classe média argentina, e isso acabou indo para a parte das classes populares, que é quase cristã, tem uma dimensão meio religiosa, que é a seguinte: nós precisamos sofrer primeiro para colher os frutos depois. Então, assim, é quase um martírio. Então, existe uma parte da população significativa, não a organizada da classe trabalhadora. Esse pessoal está protestando. O pessoal que está orgânico com a classe trabalhadora está indo na rua. Mas entre a classe média e setores populares menos politizados, se consolidou uma visão assim: vamos testar o anarcocapitalismo para ver se dá certo, porque o resto a gente testou e não deu certo. É uma vibe meio dessa forma. E o detalhe é que o peronismo e a centro-esquerda de lá, ela não fez o que seria necessário para diversificar a economia argentina, para modernizar. Então, não teve um incentivo ao cooperativismo, não teve o fortalecimento da produção nacional em larga escala. Quer dizer, tiveram algumas políticas compensatórias. A gente tem que lembrar que a Argentina não tem o SUS. Sim. A Argentina não tem nem a Constituição Cidadã que nós temos. A Argentina não tem. Ou seja, do ponto de vista da social-democracia, o Brasil tem um documento que tem um projeto social-democrata inacabado. É isso que nós temos. Ou seja, nós temos um projeto na Constituição que tem uma natureza social-democrata e não é nem socialista, esquece isso. Dizer que a Constituição é socialista não leu direito. É social-democrata nos melhores dos seus dias. E é inacabado, porque não conseguiu se completar efetivamente. Ou seja, tem muitas promessas ali de direitos que a gente não conseguiu cumprir. A Argentina não tem nem isso. Então, a situação lá... É muito mais grave. Muito mais grave. E o peronismo não conseguiu fazer isso. Então, é assim, não estou dizendo que isso justifica a eleição Foi ao Milei. Claro que não. Eu estando lá, eu estaria num partido de esquerda, protestando e tal. Mas de fora, eu acho que eu consigo entender porque pessoas pouco politizadas conseguem ser capturadas. Porque a pessoa pouco politizada, ela faz uma leitura. Já testei isso aqui, não gostei, vou testar esse outro. Vamos mudando, né? Vamos dar um tempo para ver se isso aqui dá certo. Quando isso não der certo por um tempo suficiente, aí a decepção virá. Ou seja, é aquela coisa de que eles precisam dar o tempo para consolidar a decepção. Entende? Eu tenho um palpite: se o Milei se reeleger, no meio do segundo mandato dele, a decepção vai se consolidar. Entendeu? Se ele conseguir permanecer no poder, provavelmente a popularidade dele despenca em meados do segundo mandato dele. Agora, essa é uma parte da explicação, né? Agora, a elite argentina, porque quer apoia o Milei, porque quer mais para ela e menos para a classe trabalhadora. Eles são muito fáceis de entender. Existem forças na Argentina orgânicas da classe trabalhadora que estão reagindo, mas elas estão fragilizadas e elas carecem fundamentalmente do que eu chamo de exemplo-demonstração. Ou seja, quando você tem uma gestão em algum lugar muito boa que te dá o exemplo de demonstração de que você pode trilhar um outro caminho, quando você não tem isso em grandes redutos fortes, quando você carece do exemplo-demonstração, aí você fica muito frágil na disputa. E você retornar a um passado que não era tão bom não é uma perspectiva para um país fundamentalmente em uma profunda crise. A Argentina vive uma crise profunda. O peso muito desvalorizado. Eu não sei se você viu a reportagem sobre isso, Pedro, mas eu fiquei muito chocado, porque eu já fui para Buenos Aires, né? Eu conheço um pouco da Argentina.
E em Buenos Aires, os restaurantes tradicionais, e eu adorei os restaurantes de Buenos Aires, estavam vazios. Existe uma grande queda de consumo, a demanda na Argentina. O poder aquisitivo foi destruído, né? Destruído o poder aquisitivo das famílias, e aí, com a destruição do poder aquisitivo, o controle da inflação veio pela queda brutal da demanda. Quer dizer, o pessoal que tem um negóciozinho não podia continuar aumentando o preço, não era pela desvalorização mais da moeda, era porque se ele aumentasse o preço, ele já não tinha muito consumo do jeito que estava. Então, sim, aumentar o preço seria colapsar completamente a demanda. Quer dizer, é uma situação muito dramática, muito dramática. Agora, minha recomendação para países vivendo essa situação, eu sei que é uma recomendação complicada e meio triste até. Mas, por exemplo, eu sei que tem amigos meus que gostam de futebol. Eu digo para eles, não vão para os Estados Unidos. Assiste a Copa pela televisão. A galera que gosta da Argentina, tem uma figura na Argentina histórica, o Mário Testa, um grande pesquisador. Eu nem sei se ele está vivo, acho que ele faleceu. Mas tem uma universidade que faz uma pesquisa maravilhosa. Mas eu digo para as pessoas, se você puder evitar viajar, evite. Tente resolver as coisas por e-mail, sabe? Não vá, nesse momento, para lá. E não é porque não é para protestar contra o Milei, não. É você se preservar de um país, Argentina e Estados Unidos, enfiados em crise desse tamanho. Os Estados Unidos é perigoso, né? Nos Estados Unidos é perigoso. Nos Estados Unidos, 2 pessoas foram assassinadas diante das câmeras. E o governo veio a público e disse que eram terroristas domésticos. Isso é neofascismo em estágio terminal. Sim. Uma pessoa ligada ao Trump chamou o Alex Pratt, que é um enfermeiro, de um terrorista. Quando eu vi isso, eu disse, o quê? Aí chamou a René Good, uma mãe, 3 crianças, uma pessoa que, enfim, estava no protesto pacificamente, não fez nada, foi assassinada, e disse que ela era um terrorista doméstico. Aí eu pensei assim, Estados Unidos está virando 1984. Quem não sabe a referência, dá uma olhadinha em George Orwell. É isso aí. Todo mundo vendo com as câmeras que eles não são terroristas coisa nenhuma, cidadãos protestando pacificamente e foram executados. Isso é chocante. É chocante. E os Estados Unidos prendendo gente e tal. E, detalhe, na Argentina, se os protestos continuarem, a repressão vai vir. A repressão vai vir, vai ter quebra-quebra nas ruas. Então, assim, pode não ser tão perigoso, porque ainda não tem gente sendo assassinada, mas também é um clima meio, sabe? É um clima meio denso. É uma situação meio... é aquela coisa, tem um barril de pólvora por ali, eu não recomendo você estar por perto se um dia estourar. Entendeu? Exatamente. Não é uma recomendação que eu faço para as pessoas. E pode parecer estranho, mas assim, o Brasil tem problemas, claro que tem, mas não se compara. Não se compara isso aí. Não se compara definitivamente. André Jacobina fazendo história aqui na Folha TV. Ficamos algum tempo aqui na frente do Metrópole, gente, que é uma redação grande. Vamos lá, queridos e queridas, ainda falta muita contribuição. Agradecer a Ana Ferreira pela sua presença. A Xanda Fontes mandou ressentimento, faz a máscara cair. Estopa, Ciro Gomes e por aí vai. Agradecer ao Júlio Prado, vamos de pingos, cada um com seu pouquinho ajudar. Vamos lá, gente, ajudem financeiramente o nosso canal. O Vitor Vileuvinski mandou pra gente: em jogos online, como abordar e responder à conduta média desse público, que é misógina, André? Essa é uma boa questão, né? Eu não aceito. Então, vou te dar um exemplo. Eu tenho eu participo, né, de um grupo que é bem masculino, né? A gente joga futebol e tal. E eu falei com eles... Qual que é o nome do teu canal de games mesmo? Pensando sobre games. É bem pequenininho, né? Tem 2.000 seguidores, de vez em quando eu faço vídeo para lá, mas é porque eu gosto, né? E eu tenho outro canal menor de futebol que eu estou pensando em botar um pouquinho de coisa de futebol lá também, ligado a games, porque eu não sei se você sabe disso, mas no FIFA 15 eu jogava num time que foi o 2º melhor time do mundo, né? Eu era atacante. Você falou. Muito bom. E o time da gente é um dos melhores times do Brasil, o Vanguarda BR. Inclusive, no futuro, já está chegando aí a camisa
personalizada do time, viu? Eu vou aparecer aqui fantasiado de jogador de futebol virtual, porque a camisa um amigo meu montou e tal, lá no Rio de Janeiro, e a gente tem uma galera muito boa que joga isso. Mas no passado, no time, tinha um cara bolsonarista aí. E ele começou a encher muito o saco, e a gente acabou se afastando dessa figura. E eu acho que no nosso time deve ter gente que é mais conservadora e tal, mas eu falei com eles que, olha, aqui a gente fala de futebol, a gente fala com respeito, a gente pode ter piadinha, gracinha, não sou contra a graça, mas com limites e nada de ficar enchendo meu saco de política, sabe? Especialmente querendo me contrariar. E deu certo. A gente estabeleceu isso como regra e a gente não, a gente fala pouco sobre isso. E eu falo com as pessoas que eu sei que eu tenho um diálogo melhor. Então eu mas isso é o meu caso, porque assim, eu trabalho com política diariamente, nas minhas pesquisas, no meu canal. E quando eu vou jogar videogame, eu quero me divertir, eu não quero estar constantemente lidando com isso. Agora é aquela coisa, se o cara chegar no meio da live, no meio do negócio, e começar com um discurso ou misógino, ou eu vou dizer pro cara parar. Entendeu? Eu vou dizer para parar, que eu não aceito. Entendeu? Se um cara começar a fazer um discurso, aquele típico antipetismo extremo e tal, eu vou dizer para cortar. Agora, eu não aproveito muito esse momento para tentar fazer a cabeça de ninguém, porque eu não acredito muito que esse momento você consegue fazer muita coisa, sabe? E eu sou uma pessoa assim, eu tenho uma limitação, eu sempre digo assim, que eu tenho qualidades e defeitos. Uma limitação que eu tenho muita dificuldade de me concentrar em duas coisas. Então, se eu me concentrar na conversa, não vou me concentrar no jogo. Se eu me concentrar no jogo, não vou me concentrar na conversa. E como eu sei que esse tipo de conversa mexe com o meu emocional, eu fico muito revoltado, eu tenho a indignação moral, é uma coisa que vem assim, vem do âmago, não aguento. Então, o negócio não vai acabar bem. Eu não vou ofender. Em geral, as pessoas perdem as estribeiras comigo quando tem esse tipo de debate. Porque eu, sem ofender, eu falo coisas que a pessoa se sente ofendida. Sem xingamento, sem palavrão. Entendeu? Eu posso te dar um exemplo. Começa uma conversa dessa, né? E teve uma vez com um cara que era bolsonarista, que eu já me afastei, né? E aí eu disse assim para ele querendo defender o Bolsonaro. Aí eu disse assim para ele: você sabe que o Bolsonaro tem mais de 300 mil mortes nas costas, né? Aí ele, como assim? Aí porque os municípios mais bolsonaristas morreu mais gente. Tem estudo que comprova de forma inequívoca que quanto mais bolsonarista você é, durante a pandemia, mais você morreu porque ignorou as medidas de distanciamento. Ou se contaminou. O quê? Ou se contaminou. Ou se contaminou, ou se contaminou por ignorar as medidas de distanciamento, não se vacinou quando a vacina veio, e isso levou a uma letalidade maior, o que significa que o Bolsonaro, com seus discursos anti-vacina, contra medida de distanciamento, ele literalmente provocou mortes. Quando eu digo que ele é genocida, eu disse para esse, não é amigo, é conhecido da live que veio com esse papo, né? Quando eu digo que ele é genocida, eu não estou usando nenhum tipo de hipérbole. Eu não estou exagerando. Não é exagero. Eu estou descrevendo uma realidade inescapável. Ele começou a ficar bravo, ele começou a gritar, ele começou a ficar nervoso. Aí eu disse assim para ele: amigo, você está nervoso porque eu disse verdades. Você está nervoso, você está querendo me ofender, você está indo para cima de mim porque você não pode se confrontar com a verdade. A verdade te oprime. Aí ele perdeu a cabeça. Então, assim, eu sei que, pelo fato de ser comunicador, se uma pessoa começar a discutir comigo, eu não vou ofender, mas o negócio vai degringolar. Porque eu vou tocar em alguma ferida que a pessoa não quer que toque. E aí ela vai destrabalhar, vai começar a ofender, o negócio não vai acabar bem. Não. E eu não acredito muito no convencimento desse tipo de pessoa, porque quando eu acredito no convencimento em geral, quando a pessoa está predisposta a dialogar, mas quando a pessoa está muito dentro de uma bolha, e para ela é uma questão muito emocional, para ela é uma questão,
esse tipo de pessoa, ela não está no estado emocional adequado para ser persuadido. Sim. Entendeu? A pessoa que quer abrir a possibilidade de ser persuadida é uma pessoa que vai estar primeiro permeável a evidências. Sim. Então, só aí eu vou poder dialogar. Quando eu sinto que não está, eu não insisto. Agora, se eu tiver com uma pessoa que eu sinto abertura de ser permeável à evidência, vale a pena conversar. Aí tudo bem, aí eu, sabe, converso de boa. Até porque a pessoa vai perceber que eu não vou atacar ela, porque é aquela coisa, eu não tenho interesse de atacar a pessoa, sabe? Eu não tenho interesse em humilhar, eu não tenho interesse em... não há nenhum interesse meu nisso. O meu interesse nessa conversa vai ser a esperança que eu posso ter de recuperar a pessoa para algum nível de defesa da ciência, da democracia, de defesa de uma sociedade menos violenta, menos brutal, defender o mínimo de civilidade, de decência. Eu vou ter esse tipo de esperança. Então, eu vou tentar apresentar argumentos nessa direção. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!